E vamos fazer uma leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, nós temos lido. Aleluia. Capítulo 5. E vamos ler versos de número 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 29. Aleluia. Amém? Diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos repetir? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Senhor nosso Deus e Pai, queremos nessa noite, Senhor, te louvar, aleluia, por esta oportunidade tão boa, tão agradável, aleluia, que o Senhor tem nos concedido de participar nessa noite, que é de louvar, de exaltar e cultuar o teu nome, Pai. Nós te louvamos pelo texto que ora temos lido, Senhor, da sua palavra. Continua nos abençoando, Senhor. Estaremos aqui, meu Deus, meditando na tua palavra. Continua, Senhor, falando conosco, nos sustentando, aleluia, nos dirigindo, nos despertando, nos edificando, Senhor, porque a tua palavra ela edifica, a tua palavra ela consola, a tua palavra, Senhor, aleluia, ela nos dá, Senhor, maturidade. Nós queremos te louvar, Senhor, por tua palavra. Continua nos abençoando, meu Pai, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, adorando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos diante de um texto, aleluia, de, podemos dizer, de despertamento. E na verdade, irmãos, é isso que a igreja da atualidade precisa, não é? São textos, aleluia, são palavras de despertamento. Infelizmente nós estamos vivendo um período, um momento, onde a igreja está parada. Muitos irmãos estão parados. Veio uma pandemia que já fazem 5 anos, mandaram fechar as igrejas e fecharam, e muitos perderam seus parentes, pessoas próximas. Tudo isso trouxe morte espiritual para muita gente, morte espiritual para outros, um descrédito para outros. Dizem que servem a Deus, mas não congregam, estão na frente estão portando o celular, estão portando o computador e adoram a Deus na frente deles, vendo apenas vídeos. Mas a palavra, a comunhão não se vive mais. E nós aprendemos, a Bíblia nos ensina que nós precisamos, é necessário
congregar. E a Bíblia nos orienta para que nós não deixemos as nossas congregações. Se faz necessário, então, congregar. Se faz necessário estarmos juntos. Se faz necessário ter o mesmo propósito, ter o mesmo objetivo. E este é de adorar o nome do Senhor e proclamar o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos na palavra do Senhor, no texto que nós lemos, que a igreja, ela é inaugurada no dia de Pentecostes. A igreja é edificada no Calvário, mas inaugurada no dia de Pentecostes. Quando Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. É o momento deles ficarem em Jerusalém no cenáculo orando. E por obediência a Jesus, eles foram para o cenáculo. Aleluia. E durante 10 dias eles passaram a adorar ao Senhor. Eles passaram a viver, aleluia, em comunhão. Eles passaram, aleluia, a viver no partir do pão. Tudo que era de um era de outro. Nós temos aprendido nesta lição, aleluia, da EBD. Então eles passaram a viver uma unidade. Louvado seja o nome do Senhor. E quando isto acontece, a manifestação de Deus desce. Quando há união, quando há unidade, quando há comunhão, quando se tem um propósito, um objetivo, aleluia, a unção de Deus desce. A manifestação de Deus desce, aleluia, a decisão, aleluia, a cura divina, a manifestação, porque Deus está ali através, aleluia, dos nossos atos, que é a comunhão, aleluia, a unidade. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 133 reflete, nos ensina assim, sobre a união entre os irmãos, não é? É a unção que desce sobre a barba de Arão, que desce até as suas orlas, aleluia. Quando a unção desce, ela desce por inteiro, aleluia. A manifestação desce por inteiro. Quando Deus quer te abençoar, quer te encher, ela quer te encher por inteiro. Ela não quer te encher pela metade. Aleluia. Deus deseja habitar em nós através do seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para que nós nos fortalecemos. Aleluia. Para suportar os problemas, as dificuldades e as perseguições. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que depois que eles foram cheios, 10 dias no cenáculo, depois dos 10 dias, 50 dias após a Páscoa, neste dia, a Bíblia diz que eles estavam orando, jejuando, louvando, e entra, sopra um vento veemente, impetuoso, e eles todos estavam ali. Aleluia. E eles, isso trouxe neles um impulso, um direcionamento, e eles saíram pelas ruas proclamando, aleluia, o Evangelho, a verdade que liberta, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor, porque eles estavam cheios da presença, da unção, aleluia, do Espírito Santo de Deus. Mas isso também trouxe um grande levante, uma grande perseguição a partir daquele momento, quando Pedro sobe junto com João, aleluia, para orar às 3 horas da tarde, no templo chamado Formosa. A Bíblia diz que eles estavam entrando, era posto ali um moço, aleluia, para pedir esmola, e ele era deficiente, ele era coxo. Mas nesse dia ele se deparou com Pedro e João, que não tinha ouro, não tinha prata, não tinha moeda, não tinha dinheiro, mas eles levavam sobre si, aleluia, a presença que eles receberam lá no cenáculo, quando Jesus disse: ficai em Jerusalém, aleluia. Eles receberam a presença do Espírito Santo, e quando eles estavam entrando, o rapaz estende a mão para pedir a moeda, o dinheiro, e eles disseram: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, aleluia. Em nome de Jesus, levanta, toma tua cama e anda. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele se levantou, levou, ele tomou a cama, irmão Nazareno, mas não foi para dormir não, ele levou a sua cama, aleluia, tirou dali, mas automaticamente ele entra no templo e começa a saudar, agradecer, louvar, porque assim, aleluia, que nós precisamos fazer quando recebemos as bênçãos de Deus, é louvar com alegria, aleluia, porque Ele nos abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso trouxe grandes levantes, grandes perseguições, aleluia. Se levantaram as autoridades judaicas, se levantaram as autoridades romanas, aleluia, para impedir o avanço, aleluia, da igreja. E é sobre esta temática, esse assunto, que a lição de número 7, ela vai tratar, aleluia, sobre as perseguições. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 5, aleluia, a Bíblia diz que as autoridades prenderam os apóstolos. E a Bíblia diz que Deus os livrou da prisão. Louvado seja o nome do Senhor. E eles continuaram a proclamar, aleluia, a palavra de Deus. Nisso se levanta, aleluia, as autoridades religiosas, saduceus. Se levantam, Senhor, os fariseus, para querer parar o avanço da igreja. Assim fizeram com o seu fundador chamado Cristo, aleluia. Fariseus e saduceus se levantaram para crucificá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi crucificado, mas não foi porque, aleluia, os saduceus e fariseus levaram ele para a crucificação. Ele foi crucificado porque era plano de Deus levar Jesus como ovelha para o matadouro, para morrer por mim e por você. Aleluia. E ao terceiro dia ressuscitar, assim como fez. A Bíblia diz que ele morre
mas ao terceiro dia ele ressuscita. Eu sempre falo, irmão Nazareno, Benaldo Johnson dizia que Jesus não teve sepulcro, não teve, aleluia, para ser enterrado. O sepulcro foi emprestado, porque ele passou apenas um final de semana. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passou apenas um final de semana e foi ressuscitado. Hoje a Bíblia diz que o nosso Cristo está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Aleluia. E através do seu Espírito está aqui entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando da onde nós paramos, prenderam os apóstolos e Jesus os tirou de lá e intima eles a continuar proclamando, mas os problemas estavam vindo, as perseguições continuavam vindo em direção à igreja. E aí Pedro diz: importa, aleluia, obedecer a Deus do que os homens. Os problemas eles vêm, as barreiras vêm, as dificuldades surgirão, os opositores surgirão, aleluia, mas não é para nos matar, não é para nos parar, aleluia, é para que a igreja seja cada dia edificada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, nós estivemos falando esses dias, graças a Deus que no Brasil ainda há, dentro do nosso, da nossa Constituição, nós temos liberdade de expressão, temos liberdade de proclamar ainda o Evangelho, e aproveitemos este momento para proclamar o Evangelho. Mas haverá um tempo onde nós seremos proibidos, inibidos, mas mesmo assim o Senhor está dizendo para nós: importa obedecer, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Uma chuva, irmão, não é motivo de parar. Um problema simples não é motivo de parar. O que os apóstolos estavam enfrentando era a morte, era o direito de viver. Eles sabiam que mediante a proclamação e a obediência a Cristo, eles podiam perder a vida, mas mesmo assim eles não pararam. Mesmo assim eles continuaram anunciando o Evangelho e proclamando o nome do Senhor. Imagina se eles tivessem obedecido a homens, o Evangelho, aleluia, não teria chegado até nós. Mas foi através de morte, foi através de açoites, foi através de levantes, de morte em massa dos cristãos, pondo eles nas arenas, pondo leão, pondo lobos, para matar os cristãos nas arenas, e as autoridades se divertindo, como era, aleluia, o evento pão e circo nas arenas. Quando não era isso, eram gladiadores, pondo ali para enfrentar os cristãos que não tinham uma experiência com espada, mas mesmo assim eles enfrentaram, aleluia, a oposição que queria os parar
eles continuaram pregando o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa palavra é uma palavra missionária. Essa palavra é uma palavra de despertamento que nós precisamos ter. Não é um problema simples que nós devemos parar. Hoje se para de falar, se para de caminhar por coisas simples. E Deus está nos incentivando. Aleluia. Importa obedecer a Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Olhar para esses homens nos inspira. Aleluia. Olhar para a história da igreja nos inspira. Porque se levantou Herodes, matando o Cristo. Vamos parar a igreja? Não parou. Vamos matar então os seus apóstolos para parar a igreja? Não parou. Aleluia. Eles continuaram anunciando o Evangelho do Senhor Jesus na Ásia, na Europa, aleluia, na África, e o Evangelho veio até nós. Aleluia. Eles sendo presos e o Senhor intervindo por eles. Eles sendo presos e o Senhor soltando eles. A Bíblia diz no capítulo 12, que Pedro ele foi preso. Pedro foi preso. E existe ali no capítulo 12 uma ação que nós devemos ter. Qual é a ação? A Bíblia diz que a igreja orava. Pedro é preso, mas a igreja está orando. Senhor, solta Pedro. Senhor, solta Pedro. Aleluia. Glória a Deus. A oração ainda é a ferramenta que nós temos. Glória a Deus. Aleluia. Para pedir a Deus, e Deus, a Bíblia diz que Ele responde a oração do justo. E a Bíblia diz que Pedro foi solto. O anjo foi lá, soltou a Pedro. Aleluia. Existem os levantes, mas existe também, irmãos, a intervenção de Deus. E é esta que nos incentiva. Não devemos nos desanimar com as oposições, não devemos nos desanimar com os problemas, não devemos nos desanimar com as dificuldades. Devemos nos animar, aleluia, sabendo que o Senhor está à tua disposição para te abençoar, para te encorajar, para te abençoar, para te levantar, aleluia, para suprir a tua necessidade, para te tirar, aleluia, de momentos difíceis que nós passamos. Então nós precisamos nos incentivar com as ações de Deus, porque o nosso Deus está vivo. Glória a Deus, aleluia. Diferente de muitas religiões e seitas, onde os seus fundadores estão debaixo de 4 palmos de terra. Aleluia. O nosso está vivo. Glória a Deus. O nosso está à destra de Deus, intercedendo pela igreja. Aleluia. Mas a igreja precisa estar orando. A igreja precisa estar intercedendo. Amém? Aleluia. Glória. Quando o irmão Nazareno ele prega
A igreja precisa estar orando. Deus abençoe o irmão Nazareno, para que a palavra dele, a palavra que ele está proclamando, aleluia, possa ser ouvida, possa ser entendida. Precisamos estar orando. Quando o irmão Márcio louva, tem gente que faz oposição. Infelizmente, dentro da igreja, tem gente que faz oposição dentro da igreja. E nós precisamos estar orando, Senhor, abençoe o Márcio. Aí aparecem os problemas. Às vezes o som não funciona, às vezes o microfone não funciona, às vezes o irmão esquece o louvor, a letra. Não é natural. Nós precisamos estar orando, Senhor, abençoa o teu filho, e que eu entendo que é proclamar o teu nome, que eu entendo, Senhor, o objetivo é levar a palavra deste louvor aos ouvidos daquele que precisa, aleluia, porque o adversário tampa os ouvidos, aleluia. Na lei da semeadura, lá na parábola da semeadura, do semeador que saiu a semear, nós aprendemos que a semente, é lançada nas pedras, é superficial, é gente que ouve, mas não entende, e precisa de gente, precisa de uma pessoa que esteja orando, para que ele entenda. Precisa de uma pessoa, aleluia, semelhante apareceu Filipe para aquele eunuco que vinha de Jerusalém. Tu sabe que está lendo? Ele disse, não sei. E Filipe foi lá e deu entendimento para ele. Então nós precisamos, a igreja precisa estar orando, precisa estar intercedendo uns para os outros. Irmãos que vêm, Senhor, fortalece teu filho, fortalece ali o irmão Moisés, fortalece ali o irmão Marcelo, fortalece teus filhos, Senhor, supre a necessidade deles, na força, na ânimo, aleluia, para continuar servindo ao Senhor. A igreja precisa estar andando unida, intercedendo uns pelos outros. É esse o diferencial da igreja de Jerusalém. Um era preso e a igreja estava orando. Um passava necessidade e este aqui estava suprindo a necessidade deles. Aleluia. Assim a igreja cresceu e vai continuar crescendo, porque a igreja não pertence a homens, a igreja pertence ao Senhor que deu a vida por ela. Portanto, meus amados, que nós possamos nos fortalecer a cada dia, aleluia, para suportar os problemas da vida e continuar, meio aos problemas, a proclamar, aleluia, o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos. Convido os irmãos a estarem